Winchester 73 é um filme de 1950, dirigido por Anthony Mann e estrelado por James Stewart, Shelley Winters, Dan Duryea e Stephen McNally. Lynn McAdam chega na cidade no rastro de Dutch Henry Brown e acaba se vendo no meio de uma competição de tiro contra o próprio. McAdam ganha o prêmio, um raríssimo rifle Winchester, mas Dutch o rouba e foge da cidade. McAdam o segue, decidido a resolver sua antiga rixa, enquanto o rifle muda de mãos e toca diversas vidas. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 237 na lista. Mais um faroeste, mais um filme estrelado pelo James Stewart. E a sinopse meio que diz bastante assim o que acontece no filme, realmente diz em detalhes assim o começo do filme, né? Porque o começo do filme é bem essa... eles chegando, encontrando o cara, a gente vendo que eles têm uma rixa ali, e aí a competição de tiro, e aí o cara rouba ele, foge. Eu diria que esse é o primeiro bloco do filme. Eu acho que esse primeiro bloco, inclusive, é super faroeste genérico, meio sem graça pra mim, que vocês sabem que eu não gosto do gênero. Achei bem bobo. E aí quando ele sai, quando tem o roubo, eu acho que o filme faz uma coisa interessante, que é mudar o foco para que o protagonismo, que até então era claramente do Lynn, que é o personagem do James Stewart, vá pro Dutch Henry Brown, porque ele que tá com a arma. E eu acho que isso é uma coisa que o filme faz... Eu não vou contar muitos detalhes sobre o filme. Tem uma reviravolta no final que eu também não vou contar qual é, né? Então vamos partir por aí. Eu acho que o filme em diversos momentos faz uma coisa que eu achei a parte mais interessante do filme, que é seguir a arma. Já que o filme é sobre a arma, ele em diversos momentos ele segue a arma. Então o Dutch rouba a arma, a gente acompanha o Dutch. E a gente fica um tempo sem ver o Lynn. E aí o Dutch acaba perdendo a arma pra um outro cara num jogo de pôquer. E aí a gente acompanha um pouquinho esse cara. E aí esse cara perde a arma pra uns indígenas. E aí eu queria que a gente acompanhasse os indígenas, mas não é exatamente o que acontece. A gente acompanha uns outros caras que vão meio que se defender dos indígenas, e aí a arma acaba ficando com eles. Parece que o único que a gente não segue de verdade são os indígenas, o que parece bastante preconceituoso, mas nem um pouco surpreendente, né? Nem um pouco inesperado. Indígena que, inclusive, o líder que recebe a arma e que fica com a arma, com a Winchester, é interpretado pelo Rock Hudson, que não era famoso ainda, mas mais pra frente foi ficar famoso. É um dos grandes nomes, um dos grandes galãs de Hollywood dessa época, ali dos anos 50, e não é nem um pouco indígena, obviamente, mas é ele que interpreta esse líder. Mas é isso, né? E aí a gente vai acompanhando até que a arma, meio que o Lynn, a arma chega no Dutch de novo, e o Lynn encontra com ele, e a gente tem uma resolução da rixa deles ali, que aí fica pra manter o vídeo sem spoilers exatamente relevantes. O filme ia originalmente ser dirigido pelo Fritz Lang, o que me parece uma coisa bem curiosa. Eu fiquei bem imaginando como que seria esse filme feito pelo Fritz Lang, né? A gente já viu aqui recente um filme dessa fase dele, né? Um filme americano dessa época, que foi o Segredo Atrás da Porta. E eu fico bem curioso pra saber como é que era o Fritz Lang fazendo um faroeste, sabe? Ele com certeza fez outros filmes americanos aí que a gente não viu. Então, talvez algum outro filme me desse uma resposta pra essa pergunta. Algum dia a gente assiste. Mas eu achei bem curiosa essa ideia. Mas a Universal, que é quem fez esse filme, não queria que ele também coproduzisse o filme pela produtora dele. E ele fazia questão de fazer pela produtora dele. Então acabaram pegando a ideia do Lang e meio que passando para outro diretor. E aí fala que a ideia inicial do Lang era que o rifle era a única fonte de força do personagem do James Stewart. Era o único motivo dele viver. Então ele sair em busca do rifle para tentar recuperar o rifle que foi roubado era uma coisa de vida ou morte para ele, porque ele precisava daquilo. O que sem dúvida teria feito um filme bem diferente, porque eu acho que no fim o rifle não é tão importante assim. A gente acompanha o rifle e ele acaba se tornando meio protagonista no filme pelo jeito como a gente acompanha ele. Mas pra cada personagem, o rifle é mais tipo... é um status, é uma arma muito rara. Porque, né, tem essa coisa. Esse rifle, especificamente esse modelo de 1873, era um negócio muito raro, considerado muito bom. Então era uma coisa meio lendária, assim. É por isso que todo mundo quer, sabe? É meio que sinal de status você ter uma arma tão importante. Mas ela não é tão importante... ela em si não é tão importante assim pra ninguém, sabe? E eu acho que eu prefiro assim, com ela não sendo tão importante assim pra ninguém, mas daria um filme bem diferente. Eu fico curioso pra saber como é que seria. Com o Lang de fora, a Universal resolveu fazer o filme com esse Anthony Mann, que era um diretor novo. Aparentemente foi o James Stewart que escolheu
o diretor, porque ele gostava aí de alguns trabalhos que o James Mann tinha feito, o Anthony Mann tinha feito. Aí parece que a ideia do James Stewart nesse filme surgiu da seguinte maneira. O James Stewart estava querendo fazer um filme da Universal, que estava ali em pré-produção, chamado Harvey, que é um filme famosinho, não tá na lista, mas é um filme famosinho, saiu ali na mesma época, se eu não me engano, no mesmo ano ou no ano seguinte. Só que a Universal não tava com verba para bancar o salário do James Stewart, que era de $200 mil. Então, o chefe da Universal na época ofereceu pro Stewart fazer ambos os filmes por uma porcentagem dos lucros. E ele tava a fim de fazer, então ele acabou topando. Aparentemente, o empresário dele conseguiu convencer o estúdio de que essa porcentagem fosse 50% dos lucros, e no final das contas, esse filme, o Winchester, fez um sucesso que ninguém estava esperando, e o dinheiro que o James Stewart ganhou com ele, em vez de ser os 200 mil, que era o salário dele, foi 600 mil. Então ele ganhou 3 vezes o que ele tinha cobrado, só com esse filme, sem contar o outro. O outro eu não sei como é que foi. E aparentemente o acordo também significava que ele tinha direito de escolher diretor, com quem ele queria atuar, decisões assim nesse estilo, né? Inclusive por isso que ele escolheu o diretor, depois que o Fritz Lang saiu. E aí, aparentemente, a internet me diz pelo menos que essa é considerada a primeira vez que isso aconteceu, de um ator receber parte do lucro do filme como pagamento, pelo menos desde a era do cinema falado. Eu acredito que no cinema mudo isso deve ter acontecido alguma vez. O filme foi um grande sucesso financeiro, deu bastante lucro, e desde então ele se tornou aí um grande clássico do faroeste. Eu não encontrei muita informação da crítica, mas ele se tornou um grande clássico do faroeste e ajudou a redefinir a percepção do público do James Stewart. O James Stewart vinha muito fazendo esse papel de o bom moço, o cara que é super certinho, tudo dele é muito certinho, muito exato. Ele começou, pelo menos dos filmes que a gente viu na lista, né? Ele começou fazendo esse papel, ele se estabilizou nesse papel, todo o filme, inclusive faroeste que ele fez, né, que a gente viu faroeste com ele aqui, era ainda fazendo esse personagem extremamente certinho, extremamente correto num ambiente de faroeste, e ele veio fazendo isso muito. Depois a gente viu o Festim Diabólico, que ele já faz um papel um tanto diferente, né, e aí aqui aparentemente ele se estabilizou aí nesse novo papel de personagem de faroeste, que aparentemente ele fez bastante aí depois desse. Ele fez várias vezes esse tipo de personagem, esse cara do faroeste, meio não tão durão quanto outros, mas ainda um pouco, também meio correto, né? Sempre um herói, eu acho, mas essa pessoa mais determinada e sei lá. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse, para depois eu falar mais. O livro já começa dizendo que esse é o primeiro de 8 filmes que o diretor Anthony Mann fez com o ator James Stewart. Então, 8 filmes aí, bastante coisa. Não sei se são todos faroestes, talvez sejam. Não sei se a gente vai ter mais algum na lista também, mas talvez tenha. Depois diz, os faroestes que esses dois homens realizaram juntos, então devem ser os 8 faroestes. Fala aqui que o James Stewart nessa época estava muito incomodado que as pessoas diziam que ele meio que era um ator de um papel só. O que eu acho que ele já vinha pelo menos começando a provar diferente pelo Festim Diabólico. Eu imagino que ele fez outros filmes nesse meio tempo, mas aquele foi no que a gente viu, em que eu acho que ele faz um papel diferente, porque realmente antes daquele, eu acho que ele faz o mesmo papel em todos os filmes, pelo menos praticamente. Então, pra mim, ele meio que já vinha fazendo isso aí, pelo menos em um filme, mas eu acho que realmente era o problema que ele tinha na época, e ele estava intencionalmente querendo fazer papéis diferentes pra justamente quebrar essa imagem de que ele só conseguia fazer um papel. Eu acho que ele, sinceramente, eu acho que ele tá muito melhor nesse aqui do que nos outros, sabe? Eu acho que ele fez esse papel aqui muito melhor do que boa parte dos outros que ele fez. Eu gosto do primeiro, lá no do Congresso, no que ele fica discutindo no Congresso. Aquele eu gosto. Aquele é o personagem que ele fez clichê depois, né? Mas eu acho que naquele filme ele tá bem. Em outros eu acho que ele tá ok, mas em personagens que não são interessantes, sabe? Na maioria. E aqui eu acho que ele fez muito bem. Eu gosto dele nesse. Eu, obviamente, não gosto de faroeste, né? Já falei isso várias vezes. Esse filme me lembra que eu acho que essa ideia do filme seguindo a arma, ou pelo menos focado muito na arma, me lembra um filme que eu acho que, na verdade, eu não sei dizer se é um filme bom, eu assisti faz tanto tempo, que eu sinceramente não lembro se eu achei bom, mas eu acho que ele é no mínimo interessante, que é um filme chamado A Mexicana. É um filme com Brad Pitt, eu acho, e com mais alguém famoso, mas eu não vou lembrar quem é. O Brad Pitt é a Julia Roberts, eu acho, não lembro. Mas é um filme que a mexicana do filme é uma arma, e aí é uma coisa muito sobre a arma, tem lendas em volta da arma e tal. E por algum motivo, assistindo esse filme, essa ideia do foco na arma, né, lendária, me lembrou daquele. Talvez as semelhanças parem aí, mas me lembrou daquele filme. Bom, o outro filme tem uma pegada meio faroeste em alguns momentos também. Mas eu acho assim, a ideia do filme seguindo a arma, eu gostei bastante. Me incomoda quando ele para de seguir a arma. Eu queria que ele seguisse mais a arma.
porque eu acho que essa ideia foi muito boa. E aí quando ele chega na parte dos indígenas e ele não segue a arma dentro da tribo ali, isso já me incomodou, porque eu acho que era uma ótima oportunidade pra mostrar uma coisa que nenhum faroeste mostrava. Era a oportunidade de ser diferente. Extremamente problemático que os indígenas são todos atores brancos, quer dizer, todos eu não sei, né, porque os figurantes eu não sei, mas pelo menos o único principal é problemático. Aí é outro problema. Mas pensando num problema de roteiro, sabe, de estrutura e não de escolha de atores, me incomoda que nessa parte ele não segue. Sabe, eu queria que nessa parte ele também seguisse e que a gente tivesse outra coisa acontecendo, mas que o foco tivesse mais nos indígenas atacando e não nos caras defendendo, porque é o que acontece nessa cena. A gente foca nos caras que estão se defendendo e não nos indígenas atacando, mas quem tá com a arma são os indígenas atacando. Eu queria esse foco. Eu acho que isso teria tornado o filme inovador, sabe, à frente do seu tempo, que é o que eu espero de um filme nessa lista, frequentemente. É frequentemente isso que eu espero de um filme nessa lista. Eu quero uma coisa extremamente memorável. Então, no fim, tudo isso pra dizer que tem momentos em que eu achei interessante. Tem momentos do filme em que eu achei bem interessante. Mas tem outros que já me decepcionaram um pouco, sabe? Tem diversos momentos do filme pra mim que são muito bang bang clichê, genérico. E aí ele intercala isso com umas cenas que eu acho que são mais interessantes. Mas tem muito bang bang genérico no filme. E, sei lá, de novo, né? Como eu já falei aqui, eu parto do princípio que eu não gosto muito de filme de faroeste. Eu gosto quando ele pega a minha expectativa e subverte ela, como já aconteceu aqui outras vezes. Eu não acho que esse filme fez isso. Ele botou um elemento ali que eu achei legal, que é a ideia de seguir a arma. É um elemento que eu achei interessante. Mas todo o resto em volta desse elemento é meio genérico pra mim, não me agradou muito, sabe? As atuações são boas, eu concordo que as atuações são boas. Eu vejo muito falar, o livro cita, a internet cita também, que além do Rock Hudson, tem o Tony Curtis no filme, também não era famoso, fazendo um papel minúsculo. Acho que ele nem é acreditado, não tenho certeza. Talvez ele seja acreditado nos créditos de encerramento, na abertura com certeza não. Mas ele tá ali, sabe? Eu nem sei se ele tem fala. Mas é um filme que eu entendo que fez sucesso, porque é um bang bang, né? E é um gênero que fazia sucesso, mas é um tipo de filme que não me agrada muito e eu preciso de mais, sabe? Num filme desse assim eu preciso de mais. Só a ação não é suficiente e eu acho que o elemento a mais que esse filme teve foi bom. Eu gostei desse elemento diferente, dessa mudança de foco, porque realmente a gente tem várias cenas em que não mostram o que o Lin tá fazendo, mostram o que outras pessoas estão fazendo e no geral são as pessoas que estão com a arma, mas eu senti falta dele bancar isso 100% do tempo, sabe? Eu senti essa falta, ou pelo menos mais do tempo. Mas é isso, eu acho que é um filme com elementos interessantes. Não foi suficiente pra eu gostar dele, apesar de ser um gênero que eu não gosto, mas eu concordo que ele tem elementos mais interessantes do que outros faroeste aí que a gente viu por aqui e tal. Então é isso, assim, eu acho que ele tem uma pegada interessante, mas pra mim ainda não sei, não foi tanto assim. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você já viu o filme, o que você achou, suas opiniões. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!